Então, queria falar um pouquinho, né, sobre perseverar. Só que daí, um dos primeiros textos que me veio à mente era falar sobre José. Só que daí eu abri ali e daí eu disse, mas José é algo que a gente também já tem lido, já conhece um pouquinho mais da história. Eu disse, deixa eu tentar procurar algum outro texto assim que me venha à mente, que a gente consiga também ver algum outro ponto de vista e alguma outra situação na história, né? E aí o Senhor me levou a falar então sobre Neemias, né? E aí hoje fui procurar a história, fui me aprofundar um pouquinho aqui para falar um pouquinho sobre Neemias, né? Sobre como ele perseverou em construir, né? Em reconstruir, né? Os muros. E eu achei, cara, muito rico o texto, assim, muito precioso em detalhes, que nos chama a atenção, sim, para algumas coisas, né? Então, nosso texto base está em Neemias, né? Vou começar aqui. Uma coisa que eu nem fazia ideia, e que a gente costuma, né, ler a Bíblia aqui, e eu tenho essa Bíblia de estudo, e mesmo tendo uma Bíblia de estudo, eu acabo lendo só a Bíblia mesmo. A gente acaba não lendo, né, o rodapé, lendo esses estudos, né, que são ricos. E eu estava lendo aqui os estudos e descobri aqui que esse nome Neemias, ele chama Yahvé tem confortado. E para mim achei muito interessante o significado desse nome Neemias, né? Yahvé tem confortado. Então, acredito que tem tudo a ver, né, para tempos onde a gente precisa perseverar, a gente receber esse conforto do Senhor, né, porque nos dá esse alento para que a gente persevere em tudo que a gente for fazer, né, em tudo que Ele tem proposto para a gente fazer. Então, vamos começar aqui no texto base, aqui em Neemias. Não sei se todos conhecem a história dele, né? O povo aqui vinha já de um cativeiro, né, e alguns aqui conseguiram sair desse cativeiro. E aí Neemias aqui ele fica sabendo a respeito, acerca, né, desses que conseguiram sair. E aí ele vai estar falando algumas coisas aqui através aqui do versículo 3, que vai dizer assim, ó. E eles me disseram, os restantes que ficaram do cativeiro, lá da província, estão grande em aflição e desespero. E a muralha de Jerusalém também está demolida e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu quando ouvi estas palavras que eu me assentei, e isso aqui que me chamou a atenção. A resposta em que ele deu para essa informação sobre como o povo estava afligido e como a cidade estava destruída, né? Qual foi a reação dele, né? Eu achei muito bacana da parte dele o que ele fez. Ó, eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias, né? Então é normal às vezes quando acontece algo ruim, alguma coisa que nos pega de surpresa, a gente, né, se lamentar e alguns dias a gente ficar, né, às vezes meio mal e tal. Só que ele não para por aí, ele foi alguns dias. Depois disso, o que ele fez? Olha só, jejuei e orei diante do Deus do céu. Então isso aqui me chamou muita atenção, sabe? Porque justamente nos dias de hoje que nós estamos nesse chamado ao jejum, ao arrependimento, a gente realmente se humilhar diante do Senhor, o Senhor me trouxe esse texto que acontece justamente isso com Neemias, que foi justamente esse caminho, né? Deus nos mostra qual é o caminho para a gente alcançar o propósito que Ele tem para as nossas vidas, né? Porque a gente às vezes quer alcançar as coisas do Senhor e às vezes a gente quer fazer de qualquer forma. Só que, na verdade, tem um caminho para chegar a alcançar essas coisas. E detalhe, quando a gente segue esse caminho, as coisas que a gente vai alcançar talvez nem sejam as coisas que a gente pediu, mas sim as coisas que são da vontade do Senhor. Então tem mais isso ainda, né? Então vamos seguir lá. Aí Neemias, ele começa assim: Eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, o grande e terrível Deus que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. E agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que possa ouvir a oração do teu servo.
o qual oro diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa de meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenastes ao teu servo Moisés. Então a gente percebe aqui um comportamento diferenciado, né? Porque o que acontece? O povo estava, aqueles que conseguiram, né? Uns ainda não tinham conseguido, mas uns conseguiram sair do exílio, e ainda a sua cidade destruída, né? E a gente vê quantas coisas a gente vê, né? Às vezes acontecendo de ruim nas nossas vidas, ao invés de a gente entender que aquilo que está acontecendo de ruim pode ser porque a gente não está alinhado com Deus, a gente reclama com Deus por conta do que está acontecendo, né? Quanto, na verdade, a gente deveria fazer assim como ele fez. Ele se humilhou perante o Senhor, ele reconheceu. E acredito que acho que um dos primeiros caminhos para a gente conseguir obter aquilo que a gente deseja da parte do Senhor é a gente reconhecer, né? Reconhecer que às vezes estamos desalinhados com a vontade do Senhor. E detalhe também aqui é nós nos humilhar perante o Senhor, né? Que o próprio fato de a gente já reconhecer que está errado já é um ponto, um início de a gente se humilhar perante o Senhor. Então, achei muito legal ele poder se colocar aqui na frente, né, do povo de Israel, dizendo assim, Senhor, eu me arrependo, porque eu sei que nós, não só eu, não só a minha casa, mas nós, toda a cidade, estamos pecando contra ti, não estamos guardando os teus mandamentos, não estamos sendo fiel contigo, né? E quem era esse Neemias, né? Neemias, ele era um copeiro do rei da Pérsia, aquele tal Artaxerxes, né? E então ele tinha essa proximidade com o rei. E como ele se entristeceu com tudo isso que aconteceu com a sua cidade, né? Onde os muros estavam em ruínas, estavam derrubados, os portões da cidade estavam queimados, né? Então, quando ele soube disso, quando ele viu isso, ele se jogou aos pés do Senhor. Ele teve esse comportamento de se humilhar e clamar ao Senhor, né? Aqui no versículo 11 ele diz assim: ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Então, aqui, ó, que desejam temer. Então, quer dizer que eles ainda não temiam, ou que estavam fora da vontade. Mesma coisa a gente dizer, ó, pai, tem muitos que estão querendo se arrepender novamente, estão querendo voltar para os teus caminhos. Abre os teus olhos e teus ouvidos, né, para esse povo que está querendo se achegar a ti, que está querendo se arrepender. E aí, um certo dia, esse Neemias se apresentou no rei, perto do rei, né? E a gente sabe que ele foi servir um vinho, alcançar um vinho para o rei, e o rei percebeu que ele estava triste, entristecido por conta do que havia acontecido com essa cidade, com a cidade dele, e também com o povo, né? Que aqueles que ainda tinham conseguido sair do exílio ainda estavam de uma forma miserável. E o rei percebeu que ele estava entristecido. No capítulo 2 aqui ele vai falar que o rei percebeu. E aí o rei perguntou para ele por que que ele estava, ou por que que ele estava entristecido. E aí ele responde com muito temor e muito respeito, por mais que era um rei, né, de um outro local, não era, né, da parte do povo dele. E ele mesmo assim, com muito respeito, ele respondeu. No versículo 3 ele disse aqui, só um pouquinho, a gente entrando aqui. Aí no versículo 3 aqui ele diz: e disse ao rei, que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste, quando a cidade, o lugar dos sepulcros,
dos meus pais jaz em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então ele abriu seu coração para o rei, né? E o rei aí começou toda uma negociação. Então eu vejo que também isso aí tem a mão do Senhor, por conta da ousadia de Neemias, né? E ele expondo o seu coração para o rei. E o rei aí então fez uma pergunta onde abriu uma brecha para que ele então expusesse o desejo, o que que ele desejava fazer. E digamos que foi o passo, através dessa ousadia dele, foi o primeiro passo que foi dado para poder a reconstrução então do templo, aonde o rei pergunta o que que ele gostaria. Então, o que que tu me pedes? E aí ele começa então já que você me deu essa brecha, né? Essa deixa, então ele começou a pedir, então que seria bom que ele enviasse Neemias, né, em viagem, porque ele fosse ajudar, né, e que ele concedesse então também cartas aos governantes em todos os lugares onde ele fosse passar, né, principalmente além do rio. E também ele pediu, olha a ousadia de Neemias, pediu uma carta. Deixa eu ver se tem o nome do rapaz aqui. O Asaf. Esse Asaf, ele era um guarda da floresta do rei. E aí, então, além dele pedir para ser enviado, ele disse assim, ó, né, e não me leve a mal, mas eu podia, né, me assina um cheque aí e me libera aí as suas madeiras, né, porque ele pediu uma autorização, né, sei lá, uma autorização aí para poder ainda retirar, extrair a madeira desse jardim, desse espaço do rei, para ele poder reconstruir os portões da cidade e também, né, ajudar na reconstrução do muro. Então, eu vejo que ele teve assim essa ousadia, né? Ele foi de uma forma honrosa e respeitosa ao rei, e o rei deu essa pequeno sinal, essa pequena brecha, e ele soube aproveitar. Então, eu creio que tudo foi milimetricamente calculado pelo Senhor, e ele, com o coração totalmente rendido ao Senhor, ele conseguiu aproveitar essas oportunidades, fez tudo da maneira correta, e através da obediência de né, pela intercessão de a gente acha às vezes que fazendo, se arrependendo, não vai ter efeito, né? Mas a gente vê que muitas vezes, e na grande maioria da Bíblia, tudo acontece por causa de pelo arrependimento de pela obediência de Todo o restante acaba se beneficiando. Então, eu vejo que vale a pena a gente sempre insistir nas coisas do Senhor, principalmente em prol do próximo. Deixa eu só ver aqui. E aí, então, ele foi enviado, né? Só que, como, como de praxe, como sempre acontece, como se diz, né? O prego que se destaca é martelado. Então, às vezes, aquele que se levanta para fazer algo, às vezes nunca é bem visto ou recebido por todos, né? E foi o que aconteceu com ele. Quando ele chegou lá, detalhe, ele também não chegou sozinho, ele foi enviado com alguns capitões e alguns cavaleiros. E quando ele chegou lá, teve dois que não se agradaram muito da presença dele, até por conta do projeto que ele tinha. Quando ficaram sabendo que ele ia reconstruir, que o projeto dele era algo grandioso, não se agradaram muito. E zombaram, de início zombaram, que é o que acaba acostumando, o que acontece no nosso dia a dia. Quando você se levanta para fazer algo, quando você coloca algo no teu coração para você fazer, pode ver que alguns vão zombar, né? Alguns vão, não é bem assim. Pode ver que muitos vão colocar dúvida naquilo que você está fazendo para o Senhor, naquilo ou em prol do Senhor, né? E foi o que aconteceu, né? Com Sambalete e Tobias. Esses dois camaradas aqui não se agradaram, aqui no versículo 10 vai falar isso. Os dois não se agradaram muito, né? E aí começou, digamos assim, um certo tipo de perseguição da parte desses dois. Então, essa perseguição, quando a gente vai interceder tanto pela nossa vida quanto pela nossa casa ou até mesmo por outras pessoas,
a perseguição ou a zombaria, isso é normal acontecer, isso não vem de hoje. Outra coisa que me chamou a atenção também foi no versículo 12, quando ele chegou já nesse lugar, ele estava à noite, né? E ele levantou para poder ir neste lugar onde ele ia mostrar para alguns homens, porque ele levantou somente com alguns homens, creio eu que eram alguns homens de confiança. E aqui ele fala também no texto que ele acabou não comentando com quase ninguém, muito poucos sabiam desse projeto dele. Não era todo mundo que sabia. Então acredito que somente aqueles de confiança, né, que das suas redondezas aí que sabiam. E ele pegou esses camaradas aí e foi até o local para mostrar a situação em que se encontrava a cidade, os portões da cidade. E aqui no versículo 17 ele vai dizer assim, ó, então eu lhes disse, vós vedes a angústia da qual estamos, como Jerusalém está assolada e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão de Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram, levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortalecerão as suas mãos para esta boa obra. Então aqui ele compartilhou aqui daquilo que tinha acontecido. Como o rei foi benevolente com ele, né, concedendo a ida dele até onde ele estava, e também cedendo todo o material. E além disso, ainda cedeu capitães, cavaleiros e ainda cartas, que eram cartas recomendando ele. Então, ele teve ali tudo ao seu favor. Porém, chegando no local, a gente sabe que ele teve aí esses dois amigos, os amigos ali que não foram muito com a cara deles ali e estavam fazendo uma pressão contra o que eles tinham proposto ali, né? Então, aqui a partir do capítulo 3 aqui, a gente vai ver que eles começam uma organização, né? Para começar essa construção, então. E aqui onde a gente começou a ler, aqui no versículo 17, a gente já vê, até eu vou ler aqui para a gente já ter uma ideia sobre esse embate que ele estava tendo com esses dois. A partir do versículo 18, diz assim, então eu lhes contei com uma mão, que já li, o versículo 19. Mas quando ouviram isto, Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: Que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então aqui o básico, né? Quando você vai fazer algo para o Senhor, aquele que não entende, porque não está alinhado com o coração do Senhor, não tem o mesmo coração, ele vai se escarnecer, vai rir, vai duvidar daquilo que você está fazendo. Primeiro que ele vai ver que é impossível, que você não é capaz, mas como a gente entende porque a pessoa não tem esse mesmo coração, não faz parte desse projeto, né? Tanto é que ele só compartilhou tudo o que estava acontecendo até ali com esses poucos homens em que levantaram com ele à noite e onde ele foi mostrar aí como é que estava a cidade. Então aqui a partir do capítulo 3 a gente vê que eles começam uma organização então, né, sobre essa região ali para eles começarem a construção do templo. Então eles começaram a dividir ali cada família um pouco para cada
cada lado ali da cidade, para começar essa reconstrução. Aqui no capítulo 4, novamente, né, os dois cidadãos aqui, eles zombam de tudo que eles estão fazendo. E aqui diz assim: todavia, sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. Então, isso é normal. É o tipo de pessoa que, além de não ajudar, primeiro, não crê, não ajuda e ainda se ira com aqueles que fazem. É bem assim. Então, por que eu estou falando todos esses detalhes? Para que a gente traga para pros dias de hoje, que essa é a caminhada com o Senhor. Né? O Senhor ele vai nos prosperando no caminho, mas a gente tem que perseverar, que a gente vai encontrar obstáculos, nós vamos encontrar opositores, mas a gente tem que nos reconhecer, assim como Neemias reconhecia, que quem estava do lado dele, quem estava prosperando o caminhar dele era o Senhor. Né? E a gente tem que ter essa visão de que quem nos prospera, não digo, quando eu falo prosperar, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando somente financeiramente. Prosperar nos caminhos do Senhor, em tudo, desde crescimento, amadurecimento, relacionamento, é tudo. É esse tipo de prosperar. Então, quem prospera o nosso caminho é o Senhor, é Ele que faz, é Ele que opera o fazer e o querer, é Ele que opera em nós. Então, a gente tem que ter essa certeza, essa firmeza no Senhor. Aqui também, outra coisa que me chamou a atenção foi no capítulo, no mesmo capítulo aqui, no versículo 6, né, diz assim, assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha mente para o trabalho. Né? Então, o que a gente identifica aqui? A força da união do povo. Né? Então, eu vejo assim, o Senhor me fez refletir a respeito disso. Por que mais coisas ou grandiosas coisas, maiores coisas ainda não acontecem no nosso meio? Porque ainda, mesmo o povo sendo o povo de Deus, nós povos que fomos enxertados na videira, como diz na Bíblia, né? Nós fomos permitidos ser filhos, nós ainda agimos como povo, só que cada um buscando o seu desejo próprio. A gente ainda não consegue compreender o poder da união de buscar o desejo do Senhor. Por isso que a gente fala aqui, que se cumpra a vontade do Senhor na nossa vida. Porque quando a gente tiver no nosso coração esse agir de ser um, a gente vai ser verdadeiramente um com Deus. E a gente vai ser um povo apontando para o mesmo caminho. E aí sim nós vamos, como esse povo, assim, a gente vai começar a ver as grandes coisas acontecer. Porque eu fico vendo assim, ó, pensa uma cidade inteira apontando para o mesmo lugar, adorando o mesmo Deus. Ia ser tremendo. Pensa poder ver Itajaí inteiro, Joinville inteiro, a cidade aí onde você mora inteira apontando para o mesmo Deus, louvando, glorificando o mesmo Deus e apontando para a mesma direção. Né? Aqui diz, né, que o povo tinha mente para o trabalho. Claro que aqui está falando o trabalho braçal em relação ao muro, mas digamos que o povo tivesse a mente para tudo, tanto para adoração, porque a gente vai ver no decorrer aqui do texto que toda a cidade depois se reunia e adorava o Senhor, que se humilhava perante o Senhor. Então era essa união que acaba fazendo as coisas acontecer de uma forma sobrenatural. E outra, acaba também tornando um povo forte, porque sem a união desse povo aqui, eles não conseguiriam reconstruir essa cidade. Né? Por mais que estavam com um Deus ali prosperando o seu caminho. Mas a gente vê que se eles não tivessem se unido, eles não iam conseguir prosperar nesse caminhar.
A própria Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Por quê? Porque cada um vai para um lado, cada um vai buscar o que fazer no seu próprio, na sua própria vontade, e não se tem uma união para poder ir em conjunto para o mesmo lado. Então aqui ele aponta já que o povo estava todo mundo direcionado a fazer já essas mesmas coisas. E aqui no 4:8, então mais uma vez a gente vê os dois cidadãos ali conspirando, né, contra os planos. Ó, e todos juntos conspiravam para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Então veja, se um povo unido enfrenta adversários, enfrenta opositores, não é muito mais difícil ainda a gente enfrentar isso sozinho? Por isso que a gente tem que ter a nossa mente transformada em buscar as coisas do alto, em buscar a vontade do Senhor, para que a gente aponte para o mesmo lado, a gente caminhando junto, por mais que a gente tenha adversários, nós não somos abatidos, porque estamos caminhando unidos, né? E aí, então, o povo, mesmo com essa adversidade aí, o povo ainda consegue prosperar, né? A partir aqui do versículo 12, a partir do 11, a gente vê a trama dele aqui, ó, deles. E os nossos adversários disseram: eles não saberão nem verão até que entremos no seu meio e os metemos e matemos e façamos cessar a obra. Olha só, eles queriam parar com a obra. São as pessoas que não ajudam e ainda querem parar aquilo que você está fazendo. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes, de todos os lugares tornarão contra nós. Por isso eu pus nos lugares mais baixos, atrás da muralha, e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então aqui agora o que acontece? Ele começa a armar o povo, né? E é uma das características que nós temos que ter aqui em relação a se armar. Hoje, como é que nós podemos nos armar? É do conhecimento, da sabedoria do Senhor. Então a gente não vai poder estar fazendo a obra de qualquer forma, a gente vai ter que estar fazendo aquilo que o Senhor pede para que a gente faça, mas armado com o conhecimento. Porque aqui, como vai dizer nos textos, que com uma mão eles edificavam e com a outra eles seguravam uma espada, para que se viessem os inimigos eles tivessem como batalhar. Então, é da mesma forma nós vamos estar fazendo algo para o Senhor com uma mão nós vamos estar orando, intercedendo, e a outra nós vamos estar declarando, vamos estar fazendo alguma outra coisa. Então, com uma a gente edifica e com a outra a gente luta, né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade também no Senhor. Tem que ter toda essa estratégia, porque aqui tudo ele montava uma estratégia. E o Senhor, tudo que a gente vai fazer, o Senhor nos dá o modo de como fazer, né? E se a gente foi fiel, obediente ao Senhor, a gente prospera naquilo que ele tem colocado para que a gente faça, né? Aqui no versículo 16, ele vai estar falando um pouquinho sobre isso. E sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos seus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, arcos e as couraças. E os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas com eles, que carregavam cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra e com a outra mão segurava uma arma. Aqui então ele está dizendo, ó, então com uma mão ele trabalhava e a outra ele segurava uma arma, se viesse o inimigo ele estava pronto aí para poder batalhar. Então isso é você agir em duas frentes, você ter uma total direção aí do Senhor. O capítulo 5, então,
Esse capítulo 5 foi algo que me chamou muito a atenção, porque o que acontece? O povo aqui, como eles se reuniram aqui para poder reconstruir, então muitos venderam suas terras, suas vinhas, suas casas, para poder comprar comida, né? Aqui até fala sobre o milho, para comprar milho para alimento, porque a fome era muito. E o que era permitido na época fazer era alguns comprar, né, ou arrendar, então cedia o dinheiro para eles comprarem e tomava então a casa e as terras dessas pessoas, né? E aí a pessoa, se um dia conseguisse, ela comprava de volta, né, ou retomava. Só que o que estava acontecendo? Como era um período aqui onde que eles estavam se reerguendo, eles estavam num período difícil, né? Eles tinham que estar atentos por causa das batalhas e alguns nobres que tinham no meio deles aqui, que tinham condições financeiras, o que eles estavam fazendo? Eles estavam comprando essas propriedades e daqui um pouco eles começaram a cobrar desses que ainda não tinham pago essa conta. Veja, do próprio povo. E eles estavam no direito? Estavam, até porque estava na lei, né? Só que aí, isso eu vi a grandeza também e a visão de um grande líder, um grande homem de Deus, aonde ele vê o bem de todos, né? Porque imagina, eles estavam ali, se reuniram, as pessoas estavam abrindo mão dos seus bens, né, para poder estar nessa grande obra, e aí os do próprio povo estavam subjugando alguns que tinham essas dívidas, né? E aí, quando Neemias ficou sabendo, porque aqui no capítulo 5 o povo daí clamou a Neemias e contou tudo o que estava fazendo. Oh, nós vendemos nossas terras e tudo para comprar comida, a fome era tanto e tal. Estamos sendo subjugados, não temos mais condições e tal. E isso também poderia, querendo ou não, pôr em risco todo o plano dele, né, nessa questão, porque ele precisava de cada um que estavam ali para poder dar continuidade nesse plano. E aí, no versículo 6, capítulo 5, versículo 6 ali, diz assim, ó, eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor a estas palavras. Então consultei comigo mesmo e respondi aos nobres e os governantes e disse-lhes, vós exigis usura de cada um do seu irmão, e eu convoquei uma grande assembleia contra eles. Então ele se reuniu com esses que estavam devendo. Só que ele também se irou quando ele ficou sabendo disso e se reuniu aqui com esses nobres. E aí ele deu uma chacoalhada, deu uma chamada de atenção. Pô, não é tempo de vocês estar fazendo essas cobranças, né? Já não basta o povo ter ficado no cativeiro, né? Ser levado para o cativeiro, agora vamos os da casa, os próprios da casa, vocês que vão vender eles ao cativeiro? Os próprios da casa, os próprios nobres agora vão subjugar eles, vão vender o cativeiro. Então ele deu uma chamada de atenção, só um pouquinho, vamos, vamos ser um pouco mais flexível. E aí depois dessa reunião, onde ele viu esse bem total, aí no versículo 12 ele vai dizer assim, ó, então eles disseram, nós lhe restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam de acordo com esta promessa. Vem bem, então ele reconciliou todo o povo, devolveu as terras, né, para o povo, mesmo que o povo ainda estava com essas dívidas, ele ainda devolveu por quê? Para um bem comunitário, porque os nobres eles já tinham suas riquezas, só que o que ele quis trazer? Uma paridade sobre o povo da terra, uma igualdade, e principalmente num tempo onde eles estavam reconstruindo a cidade. Então ele não podia ter essa diferença, porque senão o povo ia começar a perecer. Nessa época, muitos vendiam seus filhos, suas filhas, para poder obter esses valores, e só que os filhos e filhas eram vendidos e ficavam escravizados.
né? Então, ele não queria que essa situação acontecesse nesse momento, onde que eles estavam restabelecendo ali a cidade. Aqui também algo que eu achei tremendo, onde fala sobre os governantes. A partir do versículo 15, aqui a gente vê como é que funciona uma liderança, qual é o pensamento, quando a pessoa vê o bem total, o bem comum de todos, né? E mesmo você tendo o direito, você abstém do seu direito para que seja um bem comum a todos. E aqui, a partir do versículo 15, ele diz assim: porém, os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo, e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 sequels de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor do Senhor. Então, veja, tinha os governantes, tinha os servos dos governantes, e até esses servos dos governantes tinham domínio sobre o povo, por conta que era um direito dos governadores. Só que daí no versículo 18, olha o que ele diz ali, que eu achei tremendo. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim. E uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigia o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Então, o que ele disse? Tudo isso aqui, ó, os bois, as ovelhas, esses vinhos, tudo eu tinha direito. Era direito do governador, porque aqui ele foi escolhido como governador. Ele já estava aqui agora como governador. Então, ele tinha esse direito. Só que ele não exigiu, ele abriu mão desse direito. Então, isso eu achei tremendo. A gente vê essa visão de quem governa em prol de um bem total, principalmente do povo do Senhor. E aí, no 19, ele diz assim: pensa em mim, meu Deus, para o bem, de acordo com tudo que tenho feito por este povo. Então, a gente vê que um homem de Deus, principalmente aquele que vai exercer governo, até porque a gente tem que ter essa mente de governo, né? Porque nós estamos buscando o quê? O reino de Deus. Então, quem vai reinar tem que ter essa mente de governo, reina governo. Então, a gente tem que entender como é que funciona esse governo. E todo governante que governa para o Senhor, ele tem que abrir mão. Pode ver, na Bíblia, todo aquele que governa, ele abre mão de algo. Ele é sempre o último a ser beneficiado. Então, ele deixa a sua vontade para fazer a vontade do Senhor, para cuidar do povo, para levar o povo. Ele deixa a sua vida, ele entrega a sua vida. Então, essa é a mentalidade. Estamos quase finalizando aqui. Aí, depois de tudo isso, a gente vê esse agir, o contrário, que não para, que aqui no capítulo 6, aqueles dois cidadãos, eles começaram a tentar fazer uma armadilha para Neemias. Enquanto Neemias estava construindo o muro, começaram a mandar mensageiro pedindo para que Neemias então fossem até tal lugar para eles conversar e tal, tal. Que na verdade não é armadilha. Neemias sempre enviava um mensageiro para poder dizer para eles, olha, não posso ir, se eu for eu vou ter que parar a obra. E o que me chamou a atenção nesse texto aqui? Depois também a gente vê que esses dois eles começam a fazer mentiras contra Neemias. Eles dizem então que Neemias estava edificando o muro e a cidade para se rebelar contra o próprio rei. Estavam inventando mentiras, sabendo que isso não era uma verdade. Então, o que me chamou a atenção aqui é que quando nós temos uma direção do Senhor, a gente tem que ter esse foco, né? Esse foco, como Neemias teve, que muitas coisas vai vir como distração e nada pode nos tirar a distração, assim como Neemias. Se ele fosse se reunir com esses homens,
ele estaria caindo numa armadilha, poderia ser morto e estaria parando a obra do Senhor, né? E a gente tem que avaliar quantas coisas às vezes faz com que a gente pare a obra do Senhor e que nos serve como distração, que pode até estar nos causando uma morte, né? Uma morte espiritual, um afastamento das coisas do Senhor, da presença do Senhor. Então, isso a gente tem que estar muito atento. Por isso que eu achei muito rico esse texto, porque ele nos traz, de uma forma geral, como nós devemos proceder acerca das coisas de Deus. Qual é o caminho a prosseguir, qual é o caminho para iniciar e qual é o caminho que a gente deve fazer e como proceder no caminhar com o Senhor. Amém? E aqui no capítulo 6, a gente vê uma série de mentiras e ameaças contra Neemias. Porém, Neemias não se deixa abalar, porque a confiança dele está no Senhor. Ele reconhece que quem está fazendo aqui a obra não é ele, né? Então, quero até terminar aqui essa mensagem com o capítulo 6, versículo 16, que ele diz assim, ó: E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam juntos a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Então ele conseguiu concluir essa obra por conta do Senhor. Porém, em todo o tempo, mesmo o Senhor prosperando ele no caminhar, ele esteve sempre alerta. Ele não perdia o seu foco, porque ele estava com um propósito a ser feito. Então, toda essa história aqui de Neemias, claro que aqui avança ainda alguns capítulos para frente, talvez em outro momento a gente siga aqui, mas esse início ele já mostra aqui como a gente inicia no Senhor, que é ali através dessa oração, esse arrependimento, a gente reconhecer as nossas falhas, porque às vezes a gente quer alcançar coisas do Senhor, mas a gente não quer nem se arrepender, a gente não quer nem reconhecer os nossos erros, né? Então, Deus, ele primeiro, ele já foi misericordioso de enviar Jesus. E realmente Jesus, ele nos recebe assim como nós estamos. Mas ele nos recebe assim como nós estamos, mas não para ficar assim. É para que a gente seja transformado. Então, não é porque ele nos recebe dessa forma que a gente pode usar de desculpa para não ser transformado, né? E essa nossa transformação vem através desse nosso arrependimento, a gente reconhecer que sim, nós somos falhos, sim, que nós estamos desalinhados com as coisas do Senhor, porque nós construímos acerca da nossa idade, né? Cada um tem a sua idade aqui, mas a gente acha algumas coisas, eu acho que isso aqui está certo, mas o que formou esse pensamento na nossa mente para a gente achar que isso é certo? Na verdade, o que é certo é o que Deus acha, o que Deus pensa. Foi Ele que fez tudo. Então, para a gente ver o que realmente está certo, o que está errado, o que agrada, o que desagrada a Deus, a gente tem que ver através dos olhos deles. A gente tem que aprender com Ele, ter esse relacionamento para ver realmente o que é certo e o que é errado. E não o que eu penso, o que cada um pensa. Amém, irmãos? Então, esse texto aqui, ele nos traz para essa reflexão de como nós iniciar essa caminhada, que é através aí da oração, do arrependimento, do jejum, a gente se esforçar e reconhecer que mesmo que esteja dando tudo errado na nossa vida, talvez está acontecendo isso por conta que estamos desalinhados com o Senhor. Porque depois que ele se arrependeu aqui, a gente viu que ele prosperou nos caminhos do Senhor. Só que mesmo prosperando nos caminhos do Senhor, ele teve adversidades. Teve pessoas aqui mentindo contra ele, inventando coisas. Até aqui no capítulo 6, a partir do 10 aqui até o 15, a gente vê que ele tenta colocar, os dois camaradas, eles tentam colocar medo em Neemias. E é isso que acontece no nosso decorrer da caminhada com o Senhor. Muitas coisas vêm nos pôr medo para que a gente pare o nosso caminhar, para tentar fazer com que a gente saia do foco. Agora, a partir do momento que a gente sabe que quem está prosperando no nosso caminho é o Senhor, a gente não se deixa abalar pelo medo, a gente não se deixa abalar pela mentira que é contada pelo outro, não se deixa abalar
pelas armadilhas do inimigo, a gente mantém o foco, glorificando o Senhor, nos arrependendo, orando, jejuando e se colocando à disposição do Senhor para que seja feita a vontade dele. Amém, meus irmãos? A palavra aí que eu tinha para compartilhar com vocês era essa.